E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Luan, sou professor de biologia e vim aqui para trazer mais uma dica para vocês, mais uma questãozinha nesse projeto maravilhoso que é o Imersão Ciência da Natureza Enem. Esse projeto que está trazendo dicas para vocês estudarem agora nessa reta final, questões que já caíram na prova e que podem cair os seus assuntos novamente. Então, assim, é muito importante que vocês assistam esses vídeos, é, peguem esses assuntos, revejam antes da prova. Eu tenho certeza que vai contribuir bastante para o desempenho de vocês na prova daqui a algumas semanas, tá bom? Bom, então vamos lá. Hoje eu trouxe uma questãozinha que foi da prova do ano passado, número 121 da prova azul, que associou um conteúdo de programa de saúde, que é aquela parte de doenças que a gente falou já nos últimos vídeos, né? Que é um dos assuntos mais prevalentes na prova do Enem, e também a parte de evolução. Ela diz o seguinte: entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade, ou seja, aqueles enfermos que vão a óbito, pode chegar a 90%. Ou seja, então está falando de uma virose, né, de uma transmissão muito elevada e também de taxa de letalidade elevada. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar uma febre hemorrágica, o vírus da dengue, que, embora tenha período de incubação menor, em até 10 dias, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. Ou seja, o vírus da dengue ele demora menos para apresentar sintomas e a mortalidade dele é menor. Já o vírus Ebola, ele demora um pouco mais, mas em compensação a mortalidade dele é muito maior. Vamos para a questão. Segundo as informações do texto e aplicando princípios da evolução biológica às relações do tipo patógeno hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Bom, como é que eu vou saber? Primeira coisa, vocês têm que pensar o seguinte: a gente está falando de uma relação de parasitismo aí, né? O vírus ele se aproveita do nosso organismo para se replicar, né? Então, uma relação clássica de parasitismo. A questão que a gente sempre comenta, né, que a diferença do parasito para o predador em ecologia, né, é que o predador ele vai matar a presa para se alimentar dela. Então há uma intenção de matar para se alimentar. No caso do parasitismo, né, se você parar para pensar, não há interesse do parasita em matar o hospedeiro, pelo menos não a princípio, né? Porque se ele mata o hospedeiro, ele morre junto, ou ele terá que procurar um outro hospedeiro. Então não há uma intenção direta, imediata de provocar a morte do hospedeiro. Muitas vezes acaba acontecendo, né? Por exemplo, quando o hospedeiro ele está debilitado, você tem um hospedeiro desidratado, um hospedeiro em estado de subnutrição, já com doenças pré-existentes, acaba que às vezes essa relação de parasitismo ela leva o hospedeiro à morte, ok? Agora, quando a gente fala de tempo, vamos pensar, qual tipo de relação é mais recente? Aquela que mata mais ou aquela que mata menos? Bom, analisando essa relação de parasitismo né, de parasita hospedeiro, a gente sabe que quanto maior a letalidade de uma patologia infecciosa, mais recente tenderá a ser a sua relação de parasitismo. Por quê? Quando o parasito ele infecta um hospedeiro pela primeira vez, é um organismo novo, é um organismo diferente. E muitas vezes esse parasito ele não consegue controlar o tanto que ele pode espoliar o hospedeiro, né? Espoliar, parasitar,
retirar nutrientes, se aproveitar dele. Então não há ainda um certo controle. Esse controle ele pode ir acontecendo com o passar do tempo. Vamos pensar, décadas de parasitismo, séculos de parasitismo, ou até caso aí de milênios, né? Nós temos agentes infecciosos que já nos infectam há mais de 1000 anos. Relatos de parasitismo aí, de alguns parasitas na antiguidade, né? Lá nos anos antes de Cristo, inclusive. Então, assim, quanto mais recente for a relação de parasitismo, maior vai tender a ser essa letalidade, até por uma questão de um não controle do parasito sobre o hospedeiro e vice-versa. Isso nós chamamos hoje de coevolução, que é essa relação entre parasitismo, entre parasita e hospedeiro, essa tentativa do hospedeiro controlar, né, controlar até onde esse parasitismo pode chegar e o parasitismo evoluindo, né, frente às defesas do próprio hospedeiro. Então é como se fosse uma guerra, né? O hospedeiro evoluindo para tentar segurar o parasita evoluindo para tentar continuar parasitando o hospedeiro, mas também sem o interesse de provocar a morte dele. Lendo as alternativas, então a gente vai chegar à conclusão que quem é mais antiga é quem mata menos, no caso, a dengue. E aí a gente teria as duas opções ali, a letra B, que fala que a dengue, pois o menor período de incubação reflete a duração mais longa do processo de coevolução patógeno-hospedeiro. Bom, o período de incubação em si, ele não reflete tão diretamente a duração do processo de parasitismo. Não seria o período de incubação, mas sim a própria letalidade, porque a própria letalidade ela está relacionada ali ao controle que o patógeno que o organismo já tem sobre o patógeno. Quando a gente vai na letra E, a gente vê o seguinte, ó, dengue, cuja baixa letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar os seus hospedeiros, estabelecida ao longo da coevolução patógeno-hospedeiro. Ou seja, o que aconteceu? Essa baixa letalidade indica que ao longo dos anos o parasito, né, o vírus, ele aprendeu a nos parasitar sem causar nossa morte de forma tão intensa. E o nosso corpo aprendeu a controlar ele também para que ele não causasse a nossa morte. Então, na verdade, a resposta correta que vocês teriam que marcar aí é a letra E. Tá bom? Agora, o vírus Ebola é um vírus mais recente em relação à dengue e a gente ainda está nesse processo de coevolução, né? A gente ainda está nessa tentativa de controlar esse vírus, né? De controlar as suas formas de patogenia e provavelmente ele também aí ao longo da evolução ele está tentando criar estratégias ou, né, as estratégias estão sendo selecionadas, né, de maior sucesso para nos causar aí as patogenias. Tudo bem? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender, né, por que seria a letra E acho importante vocês terem esse conhecimento de coevolução para fazermos as provas do Enem. Porque, na verdade, a gente viu o caso hoje de 2 patogenias causadas por vírus. Mas a mesma coisa poderia acontecer também com vermes, com bactérias, protozoários, né? Você pensa hoje as questões de vermes, existem pessoas que vivem anos infectadas por vermes e elas não fazem ideia disso. Isso por quê? Porque essas infestações de vermes elas acontecem já há anos. Então já houve ali, né, um equilíbrio do parasitismo, até onde que o parasito pode ir, e o nosso corpo também tentando frear esse parasitismo ou controlar. Tá bom? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final. Se inscrevam no canal para vocês receberem as notificações quando a gente for postando os videozinhos novos. E aguardo vocês no próximo vídeo de Biologia aqui no Imersão Ciência da Natureza Enem. Tchau, gente. Obrigado.